Para uns, uma gripezinha, mas para a grande maioria dos cientistas do mundo, uma pandemia extremamente perigosa. Olá, eu sou o Paulo e vou apresentar para vocês a quarta e última parte do programa Grandes Epidemias da História. Venha comigo para conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. Essa classe de vírus chamada coronavírus é conhecida desde os anos 1960 e possui cerca de 40 espécies de vírus diferentes que afetam os animais, tanto mamíferos quanto aves. Alguns desses vírus atingem os seres humanos, podendo causar a morte. Ao todo, os seres humanos já foram afetados por 7 variedades diferentes de coronavírus. 4 dessas variedades foram identificadas no final do século XX. O HCoV OC43, provavelmente vindo de bovinos, mas originário de roedores, o HCoV NL63, proveniente de morcegos, o HCoV 229E, vindo de camelídeos, mas originário de morcegos, e o HCoV HKU1, vindo de roedores. Essas 4 variedades já foram detectadas no Brasil, que já realizou vários estudos para identificar a presença desses vírus em seres humanos. Citarei apenas 2. Entre 2012 e 2013, uma equipe da Universidade Federal do Paraná identificou a presença desses 4 tipos de coronavírus em 7,6% de um grupo de 444 crianças e adultos internados no Hospital das Clínicas da UFPR, com infecções respiratórias graves. Entre 2005 e 2006, um grupo de pesquisadores da USP afirmou que locais com alta concentração de pessoas e saneamento básico inadequado são fatores importantes na disseminação do vírus. Essa afirmação veio a partir de um estudo em um grupo de 252 crianças com algum tipo de virose, que tinham até 5 anos de idade e viviam em locais com alta densidade populacional e saneamento inadequado. Nesse grupo, 34 crianças apresentaram algum tipo das 4 variedades do coronavírus, ou seja, 13,5% do grupo. As outras 3 variedades de coronavírus que afetam os seres humanos foram identificadas no século XXI. São elas: a SARS, SARS-CoV-1, que provocou a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Seu vírus teve os morcegos como origem e sua ocorrência foi entre 2002 e 2003, sem registro dela no Brasil. A MERS, MERS-CoV, que provocou a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Seu vírus teve origem nos camelídeos e surgiu em 2014, sem registro dela no Brasil. E a Covid-19, SARS-CoV-2. É o vírus que, assim como a SARS, originou-se dos morcegos, tendo aparecido em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Diferentemente das 4 variações de coronavírus descobertas no século XX, a SARS, MERS e Covid-19 são muito mais agressivas aos seres humanos. A SARS-CoV-1 foi detectada na província de Guangdong, na China, em novembro de 2002. E se espalhou rapidamente por regiões da Ásia e depois para outros continentes, sendo que até 31 de julho de 2003 ela havia infectado 8.096 pessoas, causando a morte de 774 pessoas, ou seja, uma taxa próximo de 10% dos infectados. Acredita-se que o contágio teve início a partir do comércio de cívetas das palmeiras do Himalaia, um animal encontrado nos mercados de animais vivos na China. Os sintomas mais recorrentes da SARS são febre, dor de cabeça, falta de ar, podendo incluir tosse e dispneia não produtiva, dores musculares, calafrios, tremores e diarreia. Cerca de 15% dos casos necessitam de intubação e ventilação mecânica, sendo que a mortalidade chega a ser de 50% para pessoas acima de 60 anos. Já a MERS-CoV apareceu pela primeira vez em 2012
em um paciente na Arábia Saudita que apresentou uma grave pneumonia e complicações renais. Após esse caso, outros apareceram, mas não só na Arábia Saudita, mas na Europa, África e Estados Unidos. Os contaminados tinham um fator em comum: tinham voltado recentemente do Oriente Médio ou entrado em contato com alguém que veio doente daquela região. Os sintomas comuns da MERS são febre, falta de ar e tosse. Porém, podem ocorrer a pneumonia, sintomas gastrointestinais e diarreia. Também foram identificados alguns casos assintomáticos, o que significa que alguns infectados não apresentaram sintomas clínicos. A transmissão da MERS de humano para humano não se dá tão facilmente. Ela prevê um contato muito próximo entre as pessoas. Assim, os principais casos de contágio da MERS podem ser identificados em unidades de saúde e estão associados com a realização de cuidados aos pacientes de forma desprotegida. De setembro de 2012 até novembro de 2019, já haviam sido identificados 2.494 casos de contágio da MERS, que resultaram em 858 mortes. No momento, esse vírus está presente em 27 países diferentes, sendo que 80% dos casos se encontram na Arábia Saudita. Segundo a OMS, a taxa de mortalidade da MERS-CoV é de 35%. Tanto no caso da SARS quanto da MERS, não há vacinas disponíveis no momento, apesar dos pesquisadores estarem estudando essa possibilidade. Além disso, o tratamento oferecido para essas duas doenças limitam-se ao suporte do paciente com base nas suas condições clínicas. Por fim, chegamos ao Covid-19. Os estudos preliminares apontam que o surto da Covid-19 teve início em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Acredita-se que os primeiros infectados ficaram expostos ao vírus em um mercado de frutos do mar e animais vivos. A forma de transmissão da Covid-19 é similar à da gripe comum, ou seja, quando as secreções de uma pessoa contaminada, expelidas por espirros, tosses ou que tenham ficado na superfície de algum objeto, entram em contato com a boca, nariz e olhos de uma pessoa saudável, essa podendo facilmente contrair o vírus. A Covid-19 é um vírus respiratório que pode infectar o trato superior e inferior do ser humano, ou seja, no trato superior, atingindo nariz e garganta, enquanto no trato inferior, traqueia e pulmões. No ser humano, pode causar sintomas leves e moderados, como febre, dor de cabeça, tosse que varia de intensidade, coriza, mal-estar geral e dificuldades respiratórias. Nos casos graves, a infecção alcança os alvéolos pulmonares, gerando obstruções que podem dificultar a respiração e, dependendo do caso, a infecção pode se intensificar ao passo que o infectado desenvolva doença respiratória grave, podendo levar à morte. Pessoas idosas e pessoas com saúde fragilizada são mais suscetíveis às consequências mais graves da doença. Contudo, a Covid-19 é menos letal que a SARS-CoV-1 e a MERS-CoV. Acredita-se que a sua taxa de letalidade esteja entre 2% e 4%. Essa variação ocorre porque existem pessoas que são assintomáticas, assim como existem casos de contágio leve que não foram testados e, é claro, as várias outras formas de subnotificações. O grande problema não está na taxa de letalidade da Covid-19, mas sim na sua velocidade de transmissão, na alta taxa de ocupação de leitos hospitalares e na letalidade em grupos de risco, ou seja, pessoas acima de 60 anos, pessoas com problemas respiratórios e pessoas com problemas imunológicos pré-existentes. A velocidade da disseminação do novo coronavírus foi acompanhada por vários meios de comunicação e redes sociais. A própria OMS utilizou o Twitter para se manifestar sobre a evolução da epidemia. Em 9 de janeiro de 2020, a OMS sugeria medidas simples de cuidados como lavar as mãos, a ética respiratória, evitar contato com pessoas com doenças respiratórias, cozinhar bem as carnes e ovos, bem como manter-se afastado de animais selvagens. Em 11 de janeiro, a OMS, preocupada com a expansão global do vírus, recomendava a testagem, o monitoramento e a comunicação para a população sobre a doença. Em 16 de janeiro, a OMS relatava o aparecimento de casos no Japão,
Os infectados eram viajantes que haviam retornado de Wuhan. Em 21 de janeiro, a OMS relatava o surgimento do primeiro caso nos Estados Unidos, também um viajante que retornava da China. Em 24 de fevereiro, a OMS informava que 28 países já contavam com a presença do vírus em seu território. Em 9 de março, a OMS passou a orientar os países em que já ocorria a transmissão comunitária. Deveriam tomar medidas drásticas como fechamento de escolas, cancelamento de reuniões e eventos para evitarem aglomerações. Em 11 de março, já com 114 países atingidos pela Covid-19, a OMS declarou que o novo coronavírus era uma pandemia. No dia 25 de março, a OMS declarava que já haviam mais de 400 mil casos confirmados da doença no mundo inteiro, mostrando uma escalada muito rápida no número de contágio do novo vírus. No dia 23 de abril de 2020, o mapa da Covid-19 da Universidade Johns Hopkins apresentava um total de 2.639.243 casos confirmados, 183.820 casos de óbitos e 715.734 casos de recuperação no mundo. Até o momento, os cientistas acreditam que uma pessoa infectada com Covid-19 pode infectar entre 2 ou 3 pessoas, sendo que essa transmissibilidade ocorre entre o 4º e o 6º dia após o aparecimento dos sintomas. Alguns matemáticos modelaram a propagação da doença considerando ser um ritmo de crescimento exponencial. Claro que precisamos levar em consideração que algumas pessoas interagem mais com outras pessoas e outras interagem menos. Assim, a modelagem pode parecer muito com as conexões de uma rede social. Você pode ver no gráfico pontos brancos, que simulam pessoas suscetíveis ao vírus, e pontos vermelhos, que simulam pessoas contaminadas. Os pontos maiores são os que os matemáticos chamam de superespalhadores, pessoas que se conectam com muitas outras. Esse modelo explica o surgimento de uma alta curva de contaminação em locais em que a Covid-19 se espalha. Assim, a recomendação pelo isolamento social é considerado o melhor mecanismo para evitar os contatos e supercontatos, diminuindo a velocidade de disseminação da doença. Essa série está sendo elaborada no meio da pandemia, e hoje o que se busca é a tentativa de achatar essa curva de contaminação. O não achatamento dessa curva pode levar os sistemas de saúde públicos e privados ao colapso total. A Covid-19 tem um índice de letalidade relativamente baixo, mas milhares de contaminados têm utilizado as redes de saúde de seus países, ocupando as escassas vagas de unidade de tratamento intensivo e outros leitos hospitalares de menor complexidade. O aumento de contaminados fez surgir uma corrida comercial em busca de equipamentos de saúde, como máscaras e ventiladores mecânicos, para dar suporte à vida daqueles que estão internados nos hospitais convencionais e nos hospitais de campanha. As medidas para evitar esse colapso são a realização de uma boa higiene pessoal com água e sabão, quando possível a utilização de álcool em gel, o isolamento de contaminados e suspeitos de contágio da Covid-19, o fechamento das atividades não essenciais do comércio e o isolamento social, de preferência no formato de quarentena. Com isso, o pico da curva de contaminação será achatado e a contaminação pelo vírus não será abrupta, sendo possível que o sistema de saúde possa dar conta das internações e recuperação de pacientes. Ou seja, achatar a curva não é sinônimo de não contaminação, mas a garantia do não esgotamento dos recursos e possibilidades de tratamento das pessoas que se contaminarem. O que vai acontecer com esses números que você vê dependerá das ações governamentais e das nossas ações diante essa pandemia, que definitivamente não é uma gripezinha. Essa série foi produzida sem a necessidade de romper o isolamento social e teve como objetivo auxiliar na conscientização em torno dos riscos das epidemias e, em especial, da atual pandemia de Covid-19. Cuide-se, mantenha uma boa higiene e, se possível, mantenha o isolamento social. Muito obrigado.